Entrou onde eles estavam, mesmo com as portas fechadas. Desejou-lhes a paz. A paz esteja com vocês, ele disse. Depois soprou sobre eles. E lhes disse: recebei o Espírito Santo. Ide pelo mundo, levai o perdão. Aqueles a quem vocês perdoarem os pecados, eles serão perdoados. Aqueles a quem retiverdes, serão retidos. Jesus não parte sem antes deixar o perdão no mundo para vencer o pecado. A misericórdia de Jesus Cristo se estende ao infinito, por todas as gerações. Deixa no mundo, ungindo-os, pessoas encarregadas com o Espírito Santo dentro de si para levar o perdão às pessoas. Eu repito, vencer o pecado através do perdão. O gesto belíssimo, quando ele lhe sopra, insuflando o Espírito Santo nos apóstolos. Vejam vocês, Pentecostes, hoje nós celebramos esses dias passados após a Páscoa, a ressurreição. Pentecostes é onde começa a igreja. Podemos dizer que a igreja começou ali, o cristianismo começa nesse dia, quando eles estão todos reunidos no cenáculo. Maria, a mãe de Jesus, está presente, por isso a gente diz Maria, mãe da igreja. Começa com ela junto dos apóstolos, e aquelas línguas de fogo irrompem, o Espírito se manifesta claramente no meio deles. Esse Espírito praticamente desconhecido de todos, porém que sempre existiu. O Pai gerou o Filho, e o Pai e o Filho é que trazem o Espírito Santo, expiram, trazem o Espírito Santo para junto de si, para formar a Trindade, a unidade do amor e na criação. O Espírito já estava presente na criação. Abrindo as páginas da Sagrada Escritura, no livro de Gênesis, nós vamos ver ali Deus criando o mundo. Tem um momento lindo que diz: Deus criou a terra e separou-a das águas, e o Espírito de Deus pousava sobre a face das águas. Na força do Espírito Santo, Deus cria o homem, o Adão, do barro, para dar-lhe vida, já que ele era apenas terra, barro. Para dar-lhes vida, ele sopra, e o homem adquire a vida, sopra, enche-o de espírito de vida. O Espírito Santo presente na criação do homem. O Espírito Santo conduzindo aquele povo como Moisés pelo deserto em forma de nuvem. O Espírito Santo presente quando a anunciação do anjo Gabriel. O Espírito de Deus te cobrirá, Maria, e vai nascer de ti o Santo, Filho de Deus. O Espírito presente na anunciação. É na força do Espírito Santo que Jesus nasce. O Espírito conduz Jesus para o deserto, porque ele vai ser tentado e ele vai vencer o pecado, vai vencer a tentação. O Espírito conduz. O Espírito Santo está ali quando Jesus é batizado dentro das águas do Rio Jordão, e se ouve a voz do Pai através do Espírito Santo em forma de uma pomba: este é o meu Filho muito amado, em quem ponho toda a minha confiança e alegria. Espírito Santo agindo. O Espírito Santo na hora da Santa Missa, aquele momento bonito em que nós colocamos as ofertas do pão e do vinho, e o sacerdote, o ministro que está celebrando a missa, diz: enviai, Senhor, o vosso Espírito Santo, a fim de que as nossas ofertas se mudem no corpo e no sangue de Jesus Cristo. A presença do Espírito Santo na nossa vida.
Ele não era conhecido, porque no Antigo Testamento só se conhecia Deus Pai, Javé. No Novo Testamento, com a vinda de Jesus Cristo, se conhece o Filho, Jesus, e é Ele quem traz o Espírito Santo. Não vos deixarei solitários, eu parto, ele diz, mas rogarei, pedirei ao Pai, e Ele vos enviará o Consolador, o Paráclito, o Espírito Santo, que se cumpre plenamente em Pentecostes. Podemos dizer então que agora, depois de 2000 anos da era de Jesus Cristo, nós renascemos nesse terceiro milênio para a era do Espírito. Já na década de 60, 70, começa a grande preparação, esse grande Pentecostes, o Espírito irrompendo em toda parte. Em 1962, o Papa João XXIII, São João XXIII, o nosso querido Papa, ele diz: nós temos que mudar a igreja, não podemos mais ficar parados, o mundo está mudando, está se modernizando, nós temos que conservar os valores santos, mas seguir essa abertura que o mundo está tendo, levar o Evangelho em toda parte, dentro da modernidade do homem. E ele então chama todos os bispos, cardeais, e dá início ao concílio da igreja, o grande concílio Vaticano II, presente grandemente no meio de nós até os dias de hoje. O Concílio Vaticano II foi elaborado durante 3 anos em reuniões, pedindo sempre a inspiração do Espírito Santo para abrir as portas e janelas da igreja, para que o povo entre nessa igreja. Não mais uma igreja fechada como tinha sido, e poderia ter sido, porque era assim antigamente, até aquela época, mas diante de um mundo moderno, de uma tecnologia, de um avanço tão grande, precisava uma renovação, e ela veio através desse concílio. O Papa João XXIII fala bonito, uma frase belíssima, ele diz: vamos mudar muitas coisas que podem e precisam ser mudadas, vamos adaptar tudo ao tempo de hoje, viver o nosso tempo, o cristianismo dentro do nosso tempo moderno. Vamos abrir as portas e as janelas de nossa igreja e deixar que um vento novo, o vento do Espírito Santo, sopre sobre ela onde Ele quiser e a transforme. Foi assim que o Papa João XXIII se expressou. E aqui estamos hoje celebrando Pentecostes. O Espírito vive no meio de nós. Ele tem uma tarefa, um trabalho, que é santificar o homem. O Espírito Santo é o elo de ligação entre Jesus e Deus Pai no meio de nós. É a comunicação de Deus no meio de nós. Ele quer a nossa mudança, a nossa conversão, a nossa santificação. E Ele está sempre trabalhando para isso. Só existe um pecado, diz Jesus, que não será perdoado: é blasfemar contra o Espírito Santo. E blasfemar contra o Espírito Santo é somente isso: fechar-se à ação do Espírito Santo, viver apenas dentro do nosso mundo pequeno, individual, viver apenas dentro dos nossos problemas pessoais, não abrir o nosso coração, não abrir a nossa mente para que o Espírito Santo entre e haja, porque só assim podemos mudar. Permanecer fechados à ação do Espírito Santo é negar o Espírito Santo, é blasfemar contra Ele. A salvação não pode vir, afinal, fechamos as portas e as janelas de nossa vida para a ação do Espírito. E a igreja hoje, feliz, celebra mais uma vez Pentecostes, o início dessa igreja da qual você pertence, o início da igreja católica, apostólica, romana, católica, universal, em todos os locais. Apostólica, ora, foi em cima dos apóstolos que Jesus a criou. Ela tem início
com os apóstolos quando ele os envia pelo mundo evangelizar, levar a palavra, levar a boa nova, levar o perdão. Por isso apostólica, romana, porque ela tem início em Roma, com dois homens de grande valor, as colunas da igreja que sustentam um templo, Pedro e Paulo, em Roma. Por isso, apostólica romana. E, mais uma vez eu digo, não nos fechemos à ação, à comunicação, à santificação que o Espírito Santo quer de cada um de nós, soprando em todas as partes, em todos os lugares, em todas as mentes e corações. Ele busca comunicar-se conosco para transmitir a divindade. Ele vem para que o homem não perca jamais a face de Deus. Ele vem para trazer a mensagem permanente de salvação, a mensagem que veio de Deus através do Filho que se fez presente no meio de nós. O Pai ninguém viu, nos é dito, ninguém pode ver a Deus e viver. Ao Pai apenas se ouviu, Ele os inspirou, os profetas, os homens sábios da antiguidade, do Antigo Testamento. Ao Filho, nós vimos, caminhou no meio de nós, viveu conosco, sofreu, chorou, sorriu, nos ensinou. Jesus Cristo. Ao Espírito Santo, podemos sim ver e conhecer, não com os nossos olhos terrenos, mas com os olhos da alma, sentindo sua ação na nossa vida, abrindo-nos à inspiração, porque Ele nos fala através da inspiração, quando nós nos colocamos à escuta, porque para ouvi-lo é preciso fazer quietação dentro de nós, é preciso entrar em oração, é preciso pedir, e tudo aquilo que pedimos Deus nos atende, e o Espírito agirá em nós e falará conosco também. Louvado seja Deus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.